Olha só, me perguntaram, eu trouxe aqui para o YouTube para a gente conversar a fundo, hein? Será que desmaio é a mesma coisa que tontura? Ou até vou além, hein? Será que a tontura pode levar a pessoa a desmaiar? É o tema do vídeo do canal. Pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Saulo, médico neurologista, e vocês já me conhecem por aqui. Se não, né? Bem-vindos ao canal Neurologia e Psiquiatria. Aqui a gente fala sobre várias coisas de saúde mental, saúde neurológica. Então, ansiedade, depressão, bipolar, dor de cabeça, Parkinson, Alzheimer, tem tudo por aqui, tá? Mas eu, especialmente, gosto muito de falar sobre tontura, porque é a minha área de atuação. Então vamos a esse tema, hein? Olha só, será que desmaio e tontura é a mesma coisa? Será que um pode levar ao outro? Primeiro definindo as coisas, tá? Na medicina vocês sabem, né? A gente adora nome difícil para tudo. Como que é o nome médico para desmaio? Porque desmaio acaba sendo o que a gente fala no dia a dia, não tem problema você que está em casa usar a palavra desmaio, tá? Não tem problema algum, importante é você se fazer entender para o médico. O desmaio chama na medicina síncope, que significa uma perda abrupta de consciência. Então, quando que a gente vai falar que a pessoa desmaiou, né? Quando que você vai falar eu desmaiei? É quando você teve uma perda de consciência rápida, que pode resultar numa queda se você estava de pé, mas que com certeza você desligou e ligou, né? O seu cérebro desligou, você perdeu o contato com o ambiente, você ficou inconsciente e ligou de novo. Esse desliga-liga pode ser muito rápido, pode ser um pouquinho demorado, mas é fato que você ficou inconsciente. Você não lembra o que aconteceu naquele momento. Isso a gente vai chamar de síncope. Normalmente a síncope, ela remete a questões relacionadas à pressão arterial e coração. Então aquelas pessoas que tiveram síncope, é preocupante? Sim, porque pode ser alguma coisa grave no coração. Então toda uma investigação é necessária, com exames para a gente ver a pressão arterial, o batimento do coração, se está arrítmico ou não, se tem alguma arritmia ou não, algum descompasso, ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, para a gente ver se o coração está batendo certinho, se está injetando sangue da forma certinha. E legal, tudo isso veio normal, a gente vai falar que é, nomes estranhos, uma síndrome neurocardiogênica ou uma síndrome vasovagal. Quer dizer que o reflexo que controla a sua pressão está alterado, isso levou a uma queda de pressão que fez você desmaiar, você perder a consciência. E vai ter um tratamento, tá? Então, legal. Agora, a tontura é um sintoma que vai significar muitas coisas para pessoas diferentes. Então, tontura é um termo geral que significa desorientação. Tá, mas essa desorientação ela pode acontecer por uma cabeça pesada, uma cabeça oca, uma cabeça leve. Pode acontecer por uma vertigem, a sensação das coisas girando, ou de eu estar girando, ou de eu estar balançando como se estivesse num barco, oscilando. Pode ser também sensações de quase desmaio, olha só, né? Então, sensações como se eu fosse desmaiar, mas não desmaio, apagamento visual, com mal-estar. Legal, isso tudo é tontura. Então, são coisas diferentes? São. Desmaio, uma perda de consciência, uma síncope, tontura, sensação de desorientação que pode ter várias caracterizações. Mas inusitadamente essas coisas podem se encontrar. Por quê? É raro, tá? É bem raro. Mas algumas pessoas, após vivenciar uma crise de vertigem, elas podem ter um desmaio, uma síncope, uma perda de consciência. Por quê? Porque a vertigem, a sensação das coisas rodando, girando, balançando, em algumas pessoas vai bugar, vai dar uma falha no reflexo que controla a pressão arterial. Isso vai gerar uma queda abrupta de pressão, levando ao desmaio, à perda de consciência. E aí fica muito difícil às vezes para o médico, porque ele pensa, poxa, será então que a pessoa teve uma perda de consciência por um problema lá da parte do coração ou do controle da pressão? Ou será que realmente, né, essa pessoa está me contando certo, ela viu tudo girar, rodar antes, né, de ter a perda de consciência e aí então eu vou ter que investigar a tontura como a causa daquele desmaio. Então você está entendendo como a coisa fica complexa? Por isso que eu sempre friso aqui a importância do quê?
da história médica. É preciso tempo para o médico sentar com a pessoa e esclarecer exatamente o que aconteceu. E nesses casos em especial, quando envolve a suspeita de perda de consciência, é muito importante ter alguém que presenciou para ajudar a contar a história do que aconteceu. Porque, claro, né, se aconteceu uma perda de consciência, a pessoa não vai lembrar, ela estava inconsciente. Então, muitas vezes, né, alguém que estava no local ali, um familiar, um amigo, um conhecido, no atendimento, na consulta, é muito importante para o médico conseguir entender exatamente, né, o que aconteceu, a linha de sequência dos eventos e conseguir desvendar o mistério por trás daquilo que aconteceu. Lembrar que tanto a síncope quanto tontura tem tratamento médico, hein? A esmagadora maioria dos casos, elas têm sim solução. Então, quer saber, mais importante do que saber, né, se foi um desmaio, se foi uma tontura, é você buscar ajuda médica, porque o seu caso, ele tem sim solução. E tanto a síncope quanto a tontura é um alerta do seu corpo falando que alguma coisa não está legal, você tem que dar atenção para o seu corpo, você tem que escutar ele e buscar ajuda médica. Se você está me vendo, já perdeu consciência, já teve as coisas girando, eu desejo que você melhore, que você encontre o seu caminho para melhora. Deixa de ser tonto, me segue por aqui e não esquece, hein? Não esquece, é importante. Segue o canal para não perder as dicas aí do algoritmo. Um abraço, pessoal, até um próximo vídeo.